Mudanças climáticas e o futuro da humanidade. O que a Bíblia diz? Já estamos vivendo o desastre climático. Está ficando impossível viver na Terra. The Guardian. A humanidade enfrenta uma crise que ela mesma causou. A maioria dos cientistas concorda que os humanos são os responsáveis pelo aquecimento global. Esse aumento na temperatura já mudou o clima da Terra e trouxe resultados desastrosos, como estes. Fenômenos climáticos cada vez mais frequentes e extremos, como ondas de calor, secas e tempestades. Isso, por sua vez, está causando mais enchentes e incêndios. Derretimento do gelo do Ártico e de geleiras. Aumento do nível dos oceanos. As mudanças climáticas estão afetando os 4 cantos da Terra. O jornal The New York Times analisou a situação de 193 países e declarou: o planeta está pedindo socorro. A crise climática tem causado tanta morte e sofrimento que a Organização Mundial da Saúde disse que essa é a maior ameaça à saúde que a humanidade enfrenta. Mas temos motivos para olhar para o futuro com esperança. A Bíblia já dizia que as coisas que estamos vendo hoje iriam acontecer. E ela também diz por que podemos acreditar que Deus vai agir e o que Ele vai fazer para proteger o nosso futuro. As mudanças climáticas estão cumprindo as profecias bíblicas? Sim, o aquecimento global está causando problemas climáticos que combinam com o que a Bíblia predisse para os nossos dias. Profecia: Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. Apocalipse 11:18, nota. A Bíblia falou que haveria uma época em que as ações humanas chegariam a ponto de quase destruir a Terra. Em resultado do aquecimento global, hoje o planeta está sendo destruído como nunca antes. Essa profecia mostra por que não podemos esperar que os humanos vão salvar a Terra. Veja que Deus vai agir enquanto as pessoas estão destruindo a Terra. Alguns têm boas intenções e lutam para frear as mudanças climáticas. Mas não importa o que eles façam, esses esforços não serão suficientes para impedir a humanidade de arruinar a Terra. Profecia: as pessoas verão coisas atemorizantes. Lucas 21:11. A Bíblia disse que nos nossos dias aconteceriam coisas atemorizantes, ou seja, acontecimentos terríveis. As mudanças no clima têm causado desastres terríveis em toda a Terra. Hoje, algumas pessoas estão sofrendo de ecoansiedade, que é um medo crônico de que aconteçam desastres ambientais. Profecia: nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão desleais, não estarão dispostos a acordos, serão traidores, teimosos. 2 Timóteo 3, 1-4. A Bíblia predisse o comportamento e as características humanas que iriam causar a crise climática. Os governos e as organizações comerciais são, por assim dizer, traidores, porque colocam os interesses econômicos acima dos interesses das gerações futuras. Mesmo quando eles tentam trabalhar juntos, não conseguem chegar a um acordo quanto ao que precisam fazer para impedir o aquecimento global. De acordo com essa profecia, não podemos esperar que as pessoas, em geral, mudem suas atitudes e comecem a proteger a Terra. Na verdade, a Bíblia diz que as pessoas egoístas se tornarão cada vez piores. 2 Timóteo 3,13. Por que podemos ter certeza de que Deus vai agir? A Bíblia diz que Jeová Deus, nosso Criador, se importa muito com o nosso planeta e com os que moram nele. A nota diz: a Bíblia mostra que Jeová é o nome de Deus. Salmo 83:18. Veja o artigo Quem é Jeová e por que seu nome é importante. Fim da nota. Veja apenas 3 versículos bíblicos que indicam que Deus vai agir. 1. Deus não criou a terra simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Isaías 45:18. Deus vai realizar seu objetivo para a terra. Ele não vai deixar que ela seja destruída nem que se torne inabitável. 2. Os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz.
Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37, 11 e 29. Deus promete que os humanos vão viver na terra para sempre, em paz. 3. Quanto aos maus, serão eliminados da terra. Provérbios 2, 22. Deus promete retirar da terra as pessoas que continuam praticando coisas ruins. Isso inclui aqueles que destroem a terra. O que Deus vai fazer por nós no futuro? Como Deus vai cumprir as promessas que fez sobre a terra? Ele vai fazer isso por meio de um governo mundial conhecido como Reino de Deus. Esse reino vai governar desde o céu. Ele não vai precisar ficar negociando com governos humanos sobre questões que envolvem a terra e o meio ambiente. Na verdade, o reino de Deus vai ficar no lugar dos governos humanos. Essa é uma ótima notícia para toda a humanidade e para a natureza. Veja o que Jeová Deus vai fazer por meio do seu reino. Restaurar o meio ambiente. O que a Bíblia diz? O deserto e a terra árida se alegrarão. A planície desértica exultará e produzirá flores, assim como o açafrão. Isaías 35:1. O que isso mostra sobre o futuro? Jeová vai curar o planeta, até mesmo lugares que foram bastante danificados pelo homem. Controlar o clima. O que a Bíblia diz? Jeová acalma o vendaval. As ondas do mar ficam quietas. Salmo 107, 29. O que isso mostra sobre o futuro? Jeová tem o poder de controlar os elementos da natureza. As pessoas não vão mais sofrer com eventos climáticos extremos. Ensinar os humanos a cuidar bem da terra. O que a Bíblia diz? Eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Salmo 32, 8. O que isso mostra sobre o futuro? Jeová deu aos humanos a responsabilidade de cuidar da terra. Ele vai nos ensinar a cuidar da melhor forma possível das coisas que ele criou e a viver em harmonia com a natureza. Será que a Bíblia diz que o aquecimento global vai fazer com que a terra seja destruída por fogo? A Bíblia fala sobre a terra estar reservada para o fogo. Algumas pessoas acham que isso se refere ao aquecimento global. 2 Pedro 3:7. Mas o contexto mostra que esse versículo bíblico não está se referindo ao planeta Terra ou a fogo de verdade. Para saber mais, veja o artigo A Terra vai ser destruída?